Olá! Sejam bem-vindos a esta análise visual sobre a enorme transformação que está acontecendo no cenário de compras públicas aqui no Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas mudanças impulsionadas pela modernização, pela fiscalização mais ativa e, claro, pela nova lei de licitações, a famosa Lei 14.133. Vamos lá? Nossa agenda de hoje mapeia todo o ciclo de vida de um contrato público. A gente vai passar por 5 etapas: a nova era das licitações, a tecnologia nas compras públicas, o monitoramento e opinião pública, a fiscalização de contratos e, finalmente, a transparência e responsabilidade. Certo. Então vamos direto ao ponto. Seção 1. A nova era das licitações. É fundamental entender a base dessa mudança estrutural. Historicamente, a administração pública era soterrada por montanhas de papel, processos manuais sem fim e uma burocracia incrivelmente lenta. Mas isso está ficando para trás. Agora, a gente vive uma transição acelerada para um modelo que é digital desde o primeiro momento, tudo regido por essa nova Lei 14.133 de 2021. O foco agora, sem dúvida, é a integração de sistemas e uma transparência praticamente em tempo real. E para se adaptar a essa nova realidade, os órgãos governamentais estão literalmente reescrevendo as regras do jogo. Olha só um exemplo prático bem interessante que vem de Sergipe. A Procuradoria-Geral do Estado lançou há pouco tempo uma atualização completa do seu manual interno. A ideia aqui é guiar os servidores públicos sobre como usar os meios eletrônicos corretamente e garantir a máxima eficiência dos gastos logo na fase de planejamento, bem antes de qualquer edital era público. E o impacto real disso? Bom, ele é perfeitamente resumido nas palavras do próprio Procurador do Estado de Sergipe. Ele destaca que padronizar esses fluxos de trabalho lá no comecinho do ciclo reduz de forma drástica os erros operacionais. E, de quebra, ainda acelera muito a revisão legal. No fim das contas, é exatamente essa base para uma licitação não travar no meio do caminho. O que nos leva à nossa seção 2, Tecnologia nas compras públicas. Saindo do planejamento e indo para a execução, a gente vê como a tecnologia está mudando a forma como o governo interage com os fornecedores. Uma atualização bem recente do governo federal no portal contratos.gov.br é um ótimo exemplo. Eles simplificaram a rotina financeira absurdamente. Em vez de uma papelada infinita, basta acessar o portal, agrupar os contratos do tipo empenho de um mesmo fornecedor e inserir um único instrumento de cobrança, o IC. É a burocracia despencando e os pagamentos saindo muito mais rápido. E a tecnologia não ajuda só nos contratos do dia a dia, não. Ela também está revolucionando coisas em uma escala gigantesca. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, fez uma proposta em um workshop recente de migrar simplesmente todos os seus leilões de exploração de petróleo para um formato 100% digital. A ideia é fazer isso em parceria com a Bolsa de Valores B3, com previsão de estar tudo rodando assim até 2027. A estratégia por trás disso é genial. Terceirizando essa infraestrutura pesada de leilão para a B3, a agência se afasta dessa burocracia toda e foca no que realmente importa. Como disse a diretora da ANP, eles podem se dedicar totalmente ao core business deles, ou seja, gastar tempo e energia identificando e estruturando as melhores oportunidades de exploração para o país e não organizando a logística física de um evento de leilão. Agora, vamos para a seção 3, monitoramento e opinião pública. A integração entre tecnologia e contratos públicos chega também em como o governo monitora a própria imagem digital. Para ilustrar, vamos olhar para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Eles abriram recentemente um processo de licitação no valor estimado de R$ 250 mil. O objetivo? Contratar serviços profissionais e contínuos de monitoramento de redes sociais por um período de 12 meses. E atenção, não estamos falando de alguém apenas dando uma olhadinha nos comentários. O edital exige um rastreamento altamente estruturado. A empresa que vencer precisa ser capaz de entregar entre 30 a até 300 alertas diários. Além disso, ela tem que classificar o sentimento de cada postagem, definindo categoricamente se a reação do público foi positiva, negativa ou neutra. É um mapeamento completo da presença digital da corte. E para dar um contexto institucional claro, uma pesquisa recente do Instituto Genial/Quest mostrou que 49% da população relata falta de confiança no Supremo. Então, essa licitação acaba sendo a forma encontrada pelo Judiciário para documentar, medir e entender de forma super profissional essas narrativas online e o impacto de suas decisões. Mas e quando o próprio processo de compra pública vira alvo de investigação? É o que veremos na seção 4. Fiscalização de contratos. Para entender a fase de fiscalização e auditoria, temos um caso bem atual. O Ministério Público do Estado de Goiás está investigando ativamente gastos públicos que ultrapassam a marca de R$ 1.164.000.
Tudo isso está relacionado a um evento cultural chamado Festival do Bem, sediado no município de Cidade Ocidental. A investigação dos promotores foca nestes 3 contratos artísticos específicos, que foram organizados através da autarquia Goiás Turismo. Aqui foi usado um mecanismo chamado inexigibilidade de licitação. É uma via legal e super comum no setor cultural, afinal é impossível fazer uma concorrência tradicional entre artistas diferentes. Mas, exatamente por não ter essa disputa de preços, a lei exige justificativas impecáveis e transparência imediata. E aí que entra a lupa das autoridades. O Ministério Público examina infrações potenciais à nova lei de licitações. Eles apontam, por exemplo, que os extratos desses contratos só teriam sido publicados dias depois de os shows já terem acontecido, o que bate de frente com as exigências de planejamento da lei. Além disso, apuram alegações de um suposto uso eleitoral indevido de toda essa estrutura. É a prova de que cumprir o rito administrativo com transparência é tão cobrado quanto a própria entrega do serviço. O que nos traz perfeitamente a nossa última etapa, seção 5, transparência e responsabilidade. No fim do dia, os mecanismos de responsabilização estão sendo aplicados com rigor no país todo para garantir que quem vende para o governo cumpra a sua parte integralmente. Por exemplo, na Paraíba, o Ministério Público Federal teve que usar uma ferramenta chamada edital de notificação. Quando a comunicação normal, por e-mail ou telefone, simplesmente não funciona, o edital publicado no Diário Oficial entra em cena para garantir que a empresa tenha preservado o seu direito formal de se defender de uma acusação de quebra de contrato. Esse caso específico que motivou o edital envolve uma empresa de consultoria que agora enfrenta um processo com o risco de receber advertências e multas documentadas. Isso mostra a aplicação estrita da nova legislação na prática. É um recado claríssimo para o mercado. Falhar na entrega do que foi combinado lá atrás no termo de referência não passa mais batido. As sanções acontecem de fato, justamente para proteger a qualidade daquilo que o Estado está pagando para receber. Chegando ao fim dessa nossa exploração sobre o ciclo de vida dos contratos públicos, a gente percebe o tamanho da revolução que está acontecendo. Saímos das pilhas gigantes de papel e fomos para os dados e portais digitais integrados. Mas fica aqui uma reflexão final, super importante. Com as compras públicas se digitalizando num ritmo tão acelerado, como é que a nossa sociedade vai conseguir equilibrar essa busca pela agilidade tecnológica com a necessidade inegociável de manter uma transparência rigorosa e social? Essa é a grande fronteira da administração pública hoje. Muito obrigado por acompanhar essa análise de perto e até a próxima.